E aí galera, beleza? Um resumão aqui muito massa sobre briófitas e pteridófitas. Vamos começar pelas briófitas. A primeira característica muito importante da gente ressaltar sobre as briófitas é que elas são o primeiro grupo a se instalar no ambiente terrestre. Outra coisa muito massa da gente ressaltar é que as briófitas elas não têm raiz, caule e folha. Elas não têm os chamados órgãos verdadeiros. Elas apresentam rizoide, cauloide e filoide. Outra coisa muito importante pra você lembrar também, mano. Elas são avasculares, elas não têm vasos condutores de seiva. Quais são os vasos condutores de seiva? Xilema e floema. Tá ligado? As artérias e as veias? Pois é a mesma pegada do xilema e do floema, distribuir nutrientes pela planta. Por esse motivo, de serem avasculares, elas não desenvolvem muito o seu tamanho, por isso são plantas em geral de pequeno porte. Os principais representantes a gente pode colocar como os musgos. Outra característica elas são plantas criptógamas. O que significa ser plantas criptógamas? Não tem órgãos reprodutores visíveis, ou seja, não tem flor, fruto nem semente. Vamos falar um pouquinho das gerações das briófitas. As briófitas elas são divididas em duas gerações, esporófito e gametófito. O esporófito é a geração passageira, é a geração que depende do gametófito. Por quê? Porque o esporófito não é fotossintetizante, então ele depende nutricionalmente do gametófito. O gametófito, por sua vez, é a geração dominante, é a geração fotossintetizante, que faz fotossíntese, produção de alimento e estruturas dos dois. O gametófito é aquele que apresenta rizoide, cauloide e filóide. Já o esporófito ele apresenta a cápsula, que é uma estrutura em cima do esporófito, lá na ponta do esporófito. E a seta, que é a divisa entre o gametófito e o esporófito. Ciclo reprodutivo. A gente começa com o nosso queridíssimo esporófito, que é o que? 2N. Entenda o N como o número de cromossomos, entendeu? Então ele é 2N, ele é diploide. O esporófito vai produzir esporos pela chamada meiose esporótica. Meiose é quando você divide o número de cromossomos ao meio, ou seja, se o esporófito é 2N, os esporos por meiose são N, certo? Esses esporos eles vão cair da cápsula e vão germinar um outro gametófito. Esse gametófito ele vai produzir gametas. E aí que está o negócio. O gametófito, nas briófitas, é dioico. Tem dois sexos em dois corpos diferentes. Ou seja, existe sim gametófito masculino e gametófito feminino. Galera, na mesma coisa que acontece no ser humano, né, que não tem aí o espermatozoide que fecunda o óvulo, é a mesma pegada com o gametófito. O gametófito masculino vai produzir o gameta masculino, que é chamado de anterozoide, que vai fecundar a oosfera, que é o gameta feminino, que está no gametófito feminino. E aí que entra a água, a importância da água. A água é muito importante nesse ciclo reprodutivo das briófitas. Por quê? Porque o anterozoide vai sair do gametófito e tem a possibilidade de nadar através da água até a oosfera, até o gametófito feminino, e vai fecundar na oosfera. Por isso, por esse motivo do anterozoide nadar até a oosfera, só existe esporófito em gametófito feminino. Por quê? Porque o gameta masculino vai até o gametófito feminino e dentro dele fecunda, ou seja, vai crescer em cima do gametófito feminino. Por isso só existe esporófito em gametófito feminino. Rapaziada, vamos aí falar agora sobre as pteridófitas. As principais representantes das pteridófitas é aquela lá, famosa samambaia, mano. Aquela planta de casa de vó, né? Pois é, salve Agostinho. As pteridófitas, elas têm órgãos verdadeiros, ou seja, ela tem raiz, caule e folha, diferentemente das briófitas. Lembra, as briófitas não têm, é rizoide, cauloide e filóide, já as pteridófitas têm. Além disso, elas são traqueófitas, definição de traqueófita. Apresentam vasos condutores de seiva. Lembra quais são os vasos? Xilema e floema, esquema das artérias e veias, lembra? Pois é, as briófitas não têm, as pteridófitas têm. Por isso, elas são plantas de um porte maior do que se comparado com as briófitas. Outra coisa importante a se lembrar também é que as pteridófitas também são criptógamas, ou seja, não têm órgãos reprodutores visíveis, ou seja, não tem flor, fruto nem semente. Assim como as briófitas, as pteridófitas também têm o esporófito e o gametófito. Só que, nas pteridófitas, o esporófito é a geração dominante, a geração fotossintetizante, é a geração que mais dura. Já o gametófito é a geração passageira, é a geração que também é fotossintetizante, por isso ela não é dependente do esporófito. Já parou para passar a mão numa folhinha de samambaia? Se você passar a mão, você vai sentir umas bolinhas. O que são essas bolinhas? São soros, que é um conjunto de esporângios, que dentro dele tem os esporos, queridos esporos, né? No gametófito, ele também pode ser chamado de prótalo. E o gametófito tem uma característica muito importante que confunde muito a galera. O fato de ser monóico. O gametófito é monóico, certo? O que significa ser monóico? Que tem um sexo só? Não. Ele tem dois sexos e é no mesmo corpo. Ah, então ele pode se autofecundar. Não, ele não pode, porque ele produz os gametas em épocas diferentes do ano, entendeu? Então uma época ele vai produzir gameta masculino e outra época ele vai produzir gameta feminino, nunca os dois juntos. Por isso ele não se autofecunda, entende? Por isso que precisa de gametófito que está produzindo gameta masculino e gametófito que está produzindo gameta feminino. O ciclo reprodutivo das pteridófitas. Nas pteridófitas, no esporófito, você tem o esporófito 2N, que, lembra, N é o número de cromossomos, então é 2N o esporófito. Nele vamos ter os soros, os chamados soros, que são os esporângios, lembra, as bolinhas na samambaia.
Dentro desses soros vão ser produzidos os esporos por meiose esporótica. Lembra de meio? Divide o número de cromossomos ao meio. Se dividir ao meio, se era 2, agora passa a ser só N. Se era 2N, passa a ser N. Então os esporos são N, haploides. Os esporos, da mesma forma que nas briófitas, vão cair e germinar um novo gametófito. Esse gametófito, N, vai gerar gametas, masculino e feminino, que também são N. Lembra lá, monóico no mesmo corpo, no entanto em épocas diferentes, por isso que precisam de 2. E é nessa etapa que também precisam da água. Lembra que nas briófitas precisava da água para o anterozoide nadar até a oosfera e fecundar o gametófito feminino? É a mesma pegada que nas pteridófitas, cara. O anterozoide vai nadar até a oosfera e vai fecundar no gametófito e vai gerar um novo esporófito. E aí a gente tem um novo esporófito lindo, bonito, gostoso e cheiroso, entendeu? Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aqui na descrição a gente vai deixar um mapa mental sobre todo esse assunto, porque às vezes fica muito corrido e bagunçado por ser um vídeo resumo. Mas aqui a gente vai deixar um mapa mental online para vocês poderem acessar e ter esse negócio mais concreto mesmo para vocês poderem estudar, porque eu sei que hoje é o último dia, né, de estudos aí, porque amanhã você tem uma prova, né, porque senão você não estaria vendo esse vídeo aqui, eu te conheço. Galera, se vocês puderem deixar um gostei aí, seria muito massa, divulgar para os seus amigos que também estiverem no ensino médio, então que tiverem com essa curiosidade sobre plantas, briófitas e pteridófitas. Ah, só um negócio, a gente vai deixar aqui também no nosso Instagram, siga a gente lá, por favor, se inscreva no canal, e é isso, até mais.